Uma coisa importante é de você perceber que essa força inercial que apareceu aqui, ela é proporcional à massa inercial do objeto em questão. E é por isso que a gente a chama de força inercial. Ela é proporcional à massa. Muito bem. Existe outra força importante no nosso cotidiano que também é proporcional à massa. Então, vamos lá relembrar um exemplo sobre o qual falei na aula passada também. Aliás, faz parte de uma lista que acho que, enfim, alguma lista aí, né? Ou coisa parecida. Eu estou dentro de um elevador segurando uma pasta. Muito bem. O elevador está acelerado para cima. Quais são as forças que eu devo representar agindo sobre a pasta se eu quiser descrever o que está acontecendo com ela a partir do referencial acelerado? Então, a brincadeira é a seguinte. Eu tenho um elevador, e eu falo do elevador porque o elevador normalmente não tem janela, então você não pode olhar para fora e descobrir se você o que está acontecendo com o elevador, né? E aí, eu falei da pasta, pode ser alguma coisa pendurada aqui, ó. Assim, ó, vou botar aqui uma molinha e tem um objeto pendurado nessa molinha, tá? O elevador está acelerado para cima, com a aceleração que eu vou chamar de A grande. Quais são as forças que eu devo representar agindo sobre esse objeto, se eu quiser descrever o que acontece com ele visto de dentro do elevador? A força peso. Eu vou representar a força peso assim, mg. O que mais? Tem uma força elástica para cima. Aliás, é essa força elástica que vai me ajudar a medir quais são as demais forças que estão agindo sobre esse objeto. E na situação de equilíbrio, vai acontecer um balanço entre essas forças, de tal maneira que a força elástica equilibre as forças que apontem para em outra direção. Não é verdade? Acabou? Então, se eu estou no referencial que na aula passada eu convencionei chamar de S, que é o referencial acelerado, então nós temos que representar uma nova força aqui. Eu vou desenhá-la com outra cor, até para representar que ela tem uma natureza diferente. Para onde é que eu devo representá-la? Um vetor para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo? Para baixo? Por quê? Porque ela é menos m vezes a aceleração do referencial. A aceleração do referencial é um vetor para cima, então essa força tem que ser representada como um vetor para baixo. Aqui está ela. Ela é menos ma. Tá certo? E se você olhar para essa molinha que está lá dentro do elevador, você vai ver que ela está mais esticada do que ela estaria se o elevador tivesse parado. Então isso mostra para a gente que essa força aqui, ela está presente, né? Ela é sentida por quem quer que esteja aqui dentro. Como é que eu descreveria esse fenômeno a partir de um referencial S0, um referencial inercial? A gente convencionou chamar o inercial de S0. Como é que seria a minha descrição da dinâmica, da mecânica dessa esferinha pendurada na mola? Só teriam as duas forças brancas, não teria a força amarela. Ué, mas e a mola? Ela fica tão esticada quanto eu a vejo de dentro do elevador? Ou o esticamento dela é diferente se eu olho de fora? Ela vai ter o mesmo comprimento, né? Isso quer dizer que a força elástica é maior do que o peso. Isso faz sentido? Por quê? Acelerado. Porque esse objeto está acelerado para cima, com a mesma aceleração que o elevador, né? Então, de fato, a força elástica tem que ser maior do que a força peso. E essa diferença em módulo, a resultante, é que é responsável por provocar neste objeto uma aceleração igual à do elevador, né? Para que a mola fique parada em relação ao elevador. Legal? Então, nós temos essas duas descrições. Ou eu descrevo esse fenômeno a partir de um referencial inercial, e aí eu não tenho mais nada a acrescentar, além daquilo que você já sabe. Ou eu quero descrever esse fenômeno a partir do referencial acelerado, e aí eu tenho que acrescentar a força inercial. O que é melhor? Depende da situação. Neste caso, qualquer das duas representações é equivalentemente fácil, né? Mas há casos em que uma delas vai ficar mais fácil da gente manipular do que a outra.
E aqui nós estamos discutindo isso exatamente porque há muitos casos em que fazer essa descrição a partir do referencial acelerado é muito mais fácil. Por exemplo, nós usamos essa descrição na aula passada para descrever o fenômeno das marés. E nós fomos capazes de, com um modelo bastante simples, chegar a conclusões, inclusive quantitativas, sobre a altura das marés, a diferença entre a maré alta e a maré baixa. Só conseguimos fazer isso porque fizemos a descrição a partir do referencial acelerado, que é a superfície do nosso planeta, em translação acelerada ao redor do Sol. Tá? Mas aqui aparece uma coisa muito interessante e que vai dar origem a um dos grandes avanços da física do século XX. É o seguinte, observe que essas duas forças, elas são ambas proporcionais a esse objeto aqui, massa. Na verdade, do ponto de vista histórico, a massa ela surge em dois contextos radicalmente distintos. Um é o contexto da inércia. O contexto da inércia é como ela aparece aqui, ó. E como ela aparece aqui, porque a gente só foi obrigado a acrescentar esse termo para que a descrição fosse compatível com a descrição no referencial inercial, no qual esse termo estaria do lado esquerdo. Né? A gente só passou ele para o lado direito, foi só isso que a gente fez. Então, essa massa que aparece aqui é a massa inércia, é a massa inercial. Por outro lado, essa massa que aparece ligado ao G é a massa gravitacional. É a massa que provoca o efeito da interação gravitacional. E nada, a priori, poderia nos fazer imaginar que essas duas massas fossem a mesma coisa. Uma delas é responsável pela inércia, outra é responsável pela atração gravitacional. Não pode haver nada mais diferente do que essas duas coisas. E, no entanto, durante muito tempo as pessoas se perguntavam por que é que essas duas eram sempre tão proporcionais uma às outras. Ou seja, se você mede a massa gravitacional usando uma balança, né? Equilibrando um objeto numa balança, isso te permite medir a massa gravitacional, se você sabe G. Se você mede a massa deste objeto com uma experiência ligada a movimento, ligada à inércia, dependendo das escalas, das unidades de medida que você utilize, os dois resultados podem ser diferentes, mas eles serão sempre proporcionais. Aí um físico húngaro chamado Eötvös, em 1909, conduziu uma sequência experimental de altíssima precisão, na qual ele foi capaz de identificar que esses dois objetos, a massa gravitacional e a massa inercial, eram proporcionais com uma precisão de uma casa de 1 em 10⁸. Que eu até me arrepiei quando falei isso. 1 em 10⁸ é um negócio extraordinário. Isso sendo feito em 1909, ainda mais, né? A eletrônica ainda não estava desenvolvida, quer dizer, os instrumentos que ele utilizou não eram os instrumentos modernos. Então ele foi capaz de dizer, olha só, essas duas quantidades têm naturezas físicas completamente distintas e, no entanto, eu sempre descubro que elas são proporcionais. Portanto, se eu usar a mesma unidade de medida para as duas, eu vou ter sempre o mesmo valor. Mas isso até Eötvös era uma enorme coincidência, né? Uma peça que a natureza estava nos pregando.